Buenas tardes. Mais uma edição da Arte ao Artista. Hoje vamos estar com a Bia Fiuza. Para quem não conhece a Bia, ela tem um histórico muito forte dentro da arte, da fotografia, né, e na área também da produção cultural. Atuou por mais de 10 anos no Brasil e fora dele, certo? Ela é formada por jornalismo, também estudou na França, em Paris, fotografia, e também em Berlim, né? Para ser mais específico, né? Ela é mestre em antropologia visual na mídia, né? E da mídia, pela Universidade de Berlim e também pela Université Paris 8, né? Em fotografia. Pois então, a Bia é uma querida, né? A gente sempre se encontrou, né? Que frequentávamos não somente a mesma universidade, mas os mesmos lugares em fotografia. Coloquei no cartaz que uma pergunta, né? Ex-artista, né? Porque a Bia já está há muito tempo, considera que está há muito tempo distante do que seria o mercado. A gente vai conversar aqui com ela para a gente saber exatamente o porquê disso. Mas o que importa é que ela não está parada, ela está movendo muitas coisas. O que hoje em dia a Bia é uma empreendedora, né? Ela atua na área da educação e com negócios de impacto socioambiental, né? Desenvolvimento sustentável também. Ela é cofundadora do Instituto Beatriz de Lauro Fiuza, né? E outras coisas que vamos conversar aqui com ela. Sempre uma alegria aqui te Vamos com a encontrar. Bia, Estava que dizendo que a realmente é gente se muito encontrava assim nos mesmos lugares, mas eu acho que a gente nunca teve um bate-papo assim muito profundo, né? Não dava tempo, né? A gente se encontrou aí, né, nos cursos de fotografia, fora Unipol, e você sempre correndo para lá e para cá com as suas produções. Pois então, hoje chegou o tempo de a gente conversar um Mas pouquinho mais, é né? verdade. Pois eu queria saber já de início como é que está essa sua vida aí, não só de mãe, mas de empresária, empreendedora e Oi, Nath. artista. Itália. A gente estudou junta. Eu lembro que eu me formei em 2007, né? Mas olha, nesses últimos 15 anos, eu dediquei, assim, desde 2002 ou 2003 que eu vinha dedicando a vida à fotografia. E aí foi um período muito interessante, muito intenso também, né? Passando pela fotografia. Eu comecei fazendo tudo, né? Desde a fotografia de eventos, desfiles, teatro, backstage, book. Não tem nada. Vamos chamá-la de novo. Antes que ela comece a contar a trajetória, tem esse trabalho aqui dela que eu gosto muito. Ela vai nos dizer aqui que é o Rendezvous, né? Não sei se fala bem assim, francês, mas foi no Festival de Agosto da Fotografia, lá em Fortaleza, no espaço Multiarte. Esse e uns outros trabalhos dela. Você mostrou a foto, né? Rendezvous, não sabia se tinham visto. E tem outras, né, desse ensaio que foi no Festival de Agosto, né, da fotografia, não lembro o ano disso aqui. Foi. Mas nem nessa época eu te E vi, hein? eu não sei se foi 2010, talvez. Pode ter Talvez sido. 2012. Talvez Deve 2012, eu ter acho que eu já sido. estava Deve ter morando aqui sido. de volta. Então, eu dediquei 10 anos da vida à fotografia, né? O período da faculdade toda, fazendo um pouco de tudo. Acho que eu fiz um percurso prático também muito forte, trabalhando, estava falando, né? Desde book de criança, a show de rock, backstage, desfile, evento, casamento. Acho que eu fui aprendendo na prática e na marra. Fiz assistente para fotógrafos que me ensinaram muito, tanto na parte de publicidade e moda como no fine art. E aí, depois de um período de 6 meses trabalhando para o Cláudio Wedding em São Paulo, eu resolvi, tendo feito a formação, a graduação aqui em publicidade, em Fortaleza, né? Eu passei para uma especialização em fotografia na França, onde eu passei um ano, e foi O muito Cláudio, você interessante, falou? porque Cláudio Cláudio? Edinger, Certo, Edinger. E certo. aí, depois disso, eu fui para a França e lá eu fiz uma imersão muito forte mesmo. Em toda a parte conceitual, teórica, né? Tive acesso a festivais, né? Que aí na Europa vocês têm
vocês têm uma produção e uma vida muito rica de cultura, né? E aí eu lembro que muito do meu olhar se expandiu também nesse momento. E sobre os processos criativos, as discussões eram muito ricas, para muito além de todas as questões técnicas. E esse foi um momento muito bacana. E depois disso, eu acabei indo para a Alemanha, onde eu passei 2 anos estudando, que eu entendi que o meu foco dentro da fotografia estava muito mais ligado ao documental, a essa questão mais cultural mesmo das pessoas, né, das sociedades, de como as pessoas se posicionam e vivem. E aí eu passei para um mestrado, fui cursar um mestrado em antropologia visual e da mídia, que eu acho que reunia tudo o que mais ressoava para mim da arte. E esse também foi um momento muito rico, porque eu pude me aprofundar nas questões culturais, na produção cinematográfica, na história da produção de cinema e fotografia, focada no documental, focada na descoberta das culturas do mundo, e também pude produzir nesse sentido, né? Sair mais daquela questão de um fine art muito, muito conceitual e me aprofundar nessa produção. E nesse período eu ficava muito indo e vindo para o Brasil. E aí foi quando eu também tive a chance de dirigir o Instituto da Fotografia aqui no Ceará, meio que entre uma coisa e outra, e produziu diversidade. Não sei se você estava aqui, Paty, nessa época. Esse foi em 2010. Eu acho que eu estava justamente... Não, eu voltei depois de 2011, no finalzinho de 2011, 2012, foi quando eu vi esse do Agosto da Fotografia. Mas antes disso eu estava no Rio, São Paulo. Né? Não tinha visto. Então, foi em 2010 que a gente produziu, foi a 4ª edição desse festival, mas acho que foi a maior edição. Um festival de fotografia e mídias e artes visuais, né? Muito também trazendo as mídias digitais. A gente ocupou umas ruínas no entorno do Mercado dos Pinhões, e aí trouxe gente do Brasil inteiro para lançamento de... Teve muita palestra, trocas, lançamentos de livros, um edital, né, para selecionar dezenas de fotógrafos profissionais e amadores para apresentarem seus ensaios, que a gente projetou nos muros das ruínas, um pouco de inspiração em Arles, e, enfim, foi riquíssimo esse momento. Muito legal, que eu produzi com o Thiago. Muito legal. Fui a Arles, fui beber então, daquela fonte algumas vezes. Sim, não? Continua, eu estou cortando horrível, né? Não, pode falar, fala. Eu gosto desse formato de conversa. Eu fico com medo de cortar de novo você, a internet está falhando. Quero te aproveitar ao máximo, mas eu quero te escutar. É que eu te encontrei aqui na internet porque é difícil encontrar seus trabalhos, Bia. Onde estão seus trabalhos, por favor, para a gente encontrar? Porque é diferente você ver o impacto da fotografia realmente impressa, né? Quando eu vi lá na Multiarte na época, também foi naquela exposição que faz tempo, né? Nesse festival que tinha na Unifor. O Unifor em Plástica, ainda tem. Unifor Plástica, ainda tem, né? É muito do Unifor também, E tinha essa fotografia que eu acho que foi no Cariri, né? Do garoto, assim, ó, meio que olhando no meio. Não, foi no Mercado dos Pinhões, uma apresentação de maracatu. Ele fazia parte de um grupo de maracatu. Já deve ser um homem hoje. Pois essa fotografia sempre, de repente, me mexeu comigo por isso também, né? Que eu tenho essa ligação com essa coisa muito da cultura, do ser. Então eu peguei uma fala sua aqui, que isso, eu acho que foi você que escreveu, né? Essas coisas que estão escritas aqui nesse site, foi escrito por você. Então, você diz aqui, né, que durante Paris, pode ter mudado, né, mas vamos dizer que as coisas mudam, e você buscava, né, lá em Paris, pelas ruas de apartamento, em busca de explorar o mistério que se apresenta aos estrangeiros, né? Eu acho que foi até Sejane vindo na exposição tua falar que tinha muito mistério nas suas fotos, etc. E aqui você mesmo revela isso, né? E que buscava reconhecer no entorno minha própria vida, né? Através da fotografia. Então eu ia pegar essa deixa sua aqui, e será por esse tanto tempo afastada da fotografia, realmente está afastada ou só pra gente? Ou será que você encontrou uma outra forma de se espelhar? Não sei, ou o que poderia ser? Ou você acha que você poderia voltar algum momento
E você fala isso, né? Que era uma maneira também de você entender assim, né? Buscando nos corpos e espaço, entender minha própria presença naquela cidade, que já não era o do cartão postal, né? Mas sim do cotidiano, que me rendia a beleza do encontro perpetuado pela imagem. Então, você que fala Olha agora. só, gente, eu era muito poeta, né? Você deve fazer uns 10 anos no mínimo. De repente, eu Mas estou é fazendo isso. poesia de outra Não, não, forma. acho que tá coerente, assim, com o que eu penso ainda hoje. Olha, Isso. Eu pergunto que você está fazendo poesia de outra né, forma, como é? a fotografia, eu, assim, só para explicar, né, para quem não me conhece, depois dessa história toda, em 2011, 12, 11, quando eu voltei para o Brasil e vim para fazer a minha pesquisa da dissertação do mestrado, eu saí de Berlim e fui para o Juá, que é um distrito de Irauçuba, no Sertão Central, estudar e documentar e fotografar o trabalho de uma organização familiar, filantrópica, que estava atuando com desenvolvimento territorial, educação, enfim, vários programas super interessantes, trabalhando aquele território de uma forma muito holística. E eu me apaixonei pela temática do desenvolvimento social, territorial, humano, e foi aí que eu fui migrando, saindo um pouco do fazer fotográfico e entrando num mergulho muito mais focado no empreendedorismo social. E aí é a isso que eu tenho dedicado os meus últimos 10 anos. Talvez por isso seja tão difícil achar os meus trabalhos, porque ultimamente, quando você coloca meu nome na internet, só vai ouvir falar de organização da sociedade civil, filantropia, empreendedorismo social, negócio de impacto e tal. E aí foi um caminho também que eu fui trilhando nesse meio, que eu acho que não vai vir ao caso aqui, mas o que eu acho que vale a pena falar é que a fotografia foi importantíssima. Toda essa trajetória, tudo que eu aprendi e vivi por meio da arte foi importantíssimo para moldar o meu olhar para o mundo. A forma como eu me relaciono com as pessoas está pautada nas vivências, em tudo que eu vi, vivi e aprendi durante esses 10 anos de produção artística. A forma de ver o mundo tem a ver com o que eu vi com que os fotógrafos do mundo me apresentaram das diferentes culturas que eles visitaram, né? Porque cada livro que eu mergulhava, cada exposição que eu vivia, cada conversa que eu tinha, cada festival de artes que eu visitava, era uma imersão no mundo inteiro, por meio, assim, em toda a história da humanidade documentada, se apresenta pra gente aí, né? E aí, ao fazer fotografia também, eu colocava em prática tudo aquilo que me interessava, que era aprender a entrar nas casas das pessoas, aprender a me comunicar com as pessoas, aprender a ouvir, aprender a lidar com a solidão e com o silêncio do trabalho artístico também, né? Aprender a interpretar, porque tem muito que fica nas entrelinhas. E eu acho que tudo isso eu consegui trazer, foi importante para mim no fazer empreendedor, assim, na gestão, né? Gerir equipes tem muito a ver com escuta, tem muito a ver com compreensão também das realidades do outro, trabalhar com desenvolvimento social, você ir para dentro de uma realidade que não é a sua, porque eu venho de uma situação de privilégio muito grande, né? Eu sou uma mulher branca de classe média alta, e eu fui trabalhar em um outro contexto social, onde as pessoas vivem outras realidades. Então, não tinha como eu fingir que aquela era a minha realidade, impossível, e eu acho que seria desonesto da minha parte, mas eu tinha como ouvir, como buscar ver com meus olhos de estrangeira, mas entender a cultura e a realidade do outro, para poder agir dentro daquilo que eu acreditava, né? Eu acho que a fotografia me ensinou muito sobre como fazer isso de uma forma honesta. Quando a gente fotografa, quando a gente documenta uma cultura diferente, né, ou mesmo a sua própria, e aí eu aprendi isso também muito no mestrado, né, estudando etnografia, antropologia, eu nem lembro mais dos termos, mas enfim, dessa etnografia vivida, né, de você engajada, de você se engajar na sua realidade. Eu acho que para mim não seria possível fazer uma documentação
fria, externa, imparcial, mas mergulhar na realidade, me implicar naquilo sem querer forçar uma barra, sem querer também, né, impor, mas ter a generosidade de olhar as coisas como elas são e de acolhê-las, eu acho que é muito rico. E eu acho que isso fica para a vida. Ou seja, da escola do jornalismo, vamos dizer que você veio, né, daquele documentar, não era só isso que você queria, né? Ou seja, sempre você estava engajada, só que você não sabia como adentrar mais, né? E a partir do momento que você começou a realmente migrar para esse outro lado do empreendedorismo, de tudo isso que você faz, que eu queria que você explicasse também, você conseguiu fazer aquilo que você já vinha aplicando da maneira como podia, né? E foi um pouco mais Uhum. adiante, que é o que você faz hoje. Sim. Explica pra gente o que você faz, Bia. Eu tô só vendo aqui os amigos entrando. Meu marido Fala com entrou, eles o lá. Paulo que está lá no Líbano. Oi, Paulo. Essa galera que trabalha com cultura e com empreendedorismo também. O Paulo entrou aí agora, está com um grupo de amigos, um casal de amigos, a Tereza e o Robésio, que são artistas gráficos, artistas urbanos de grafite, lá no A gente Líbano, boa, ia fazendo falar um pra você. mural. É. Você tem Olha, muita história mesmo, Bia. e eles têm muito a ver com o que eu faço também. A gente tem trajetórias que se cruzam muito. Eu, desde 2012, né, comecei a atuar com filantropia e empreendedorismo social. E depois da passagem pelo IOP, que foi essa organização lá no Juá, né, com quem eu fiquei por quase um ano, junto com a minha família, a gente decidiu criar uma organização em Fortaleza, um instituto, para desenvolver programas, para organizar a filantropia da família, basicamente, e desenvolver programas ligados à educação, arte e cultura. E o esporte acabou chegando muito no comecinho ali da organização, muito no nascimento, e a gente incorporou na nossa ação. Então, a gente desenvolveu uma série de projetos dentro de um programa de educação musical e um programa de educação esportiva, por meio do Karatê. Em alguns territórios a gente foi identificando, né, onde é que a gente pode ser mais útil dentro da cidade de Fortaleza. Fortaleza tem um IDH baixo, é uma cidade de de uma altíssima desigualdade social, né, de um universo gigantesco de injustiças, de pobreza, com altos índices de mortalidade de jovens, principalmente jovens negros, de evasão escolar, de gravidez precoce, enfim, muitos problemas para serem resolvidos. E a gente buscou se posicionar naqueles territórios onde a gente via que a assistência básica, seja da educação ou da cultura, era ineficiente ou insuficiente. Ineficiente não, insuficiente. E a gente começou a trabalhar esses programas de formação pautado muito pela construção de valores sólidos, né? A gente pode dizer que a gente entrou com programas de educação complementar, que não é educação formal, a gente não quis entrar no lugar da escola, mas a gente quis, por meio dessa expressão artística e do esporte, trabalhar a capacidade da garotada de melhorar os seus vínculos familiares e afetivos, de trabalhar a capacidade de lidar com as próprias frustrações, a disciplina, né, ampliar o olhar para o mundo, ampliar suas perspectivas de futuro. Eu acho que a arte e o esporte nos permitem trabalhar aquilo que há de mais importante na nossa essência, né, na nossa humanidade. E, enfim, eu acho que, assim, ao longo desses últimos anos, eu venho fazendo um trabalho de defesa mesmo da arte, da cultura e do esporte na formação das crianças e dos adolescentes, porque a gente não pode ver essas atividades como secundárias, como menos importantes. Eu acho que, pelo contrário, elas são essenciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano. É aí que a gente aprende a ouvir, é com essas ferramentas, né, com essas expressões que a gente aprende a falar, a se portar, a olhar no olho, experimentando o mundo e vivenciando o mundo que a gente aprende a ser quem nós somos, até a se descobrir, né? E entender que a gente tem um lugar no mundo que é nosso, a gente tem direito a ocupar esse lugar, todos nós. Às vezes, quando você está
crescendo em um território difícil, né, permeado por violência e por injustiças, e constantemente sob um olhar inadequado e duro da sociedade, né, até de invisibilidade, é preciso ter acesso a essas vivências para entender que você sim tem direito a um lugar no mundo, e tem uma responsabilidade sobre esse lugar também. Né? Enfim, é isso que eu venho trabalhando nos últimos anos, e especificamente de uns 3 anos para cá, o universo dos negócios de impacto social começaram a me chamar muito a atenção também. Porque eu acredito que a sociedade civil organizada, o terceiro setor e a filantropia tem um papel importantíssimo no mundo, que só funciona se ele estiver muito bem articulado com o poder público e com a iniciativa privada, mas há muito também que se pode resolver a partir da iniciativa privada. Uma iniciativa privada pautada por uma lógica de ganha-ganha, por uma lógica de responsabilidade, de consciência, e, enfim, eu acho que tem um universo enorme para ser trabalhado aí, tanto nas empresas tradicionais que podem melhorar os seus processos e as suas formas de se posicionar no mundo, como nos negócios que nascem hoje, que podem vir desde do primeiro dia, desde antes de nascer, para solucionar problemas socioambientais. E aí, eu ainda tenho esse pé na filantropia, né? Hoje eu sou conselheira do IBLF, essa organização que eu fundei com a minha família, e que segue hoje profissionalizada, e sou conselheira do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, aqui, que atua no Brasil há mais de 20 anos, com esse tema do investimento social privado e da filantropia. E aí estou começando uma trajetória, essa é a minha última semana de férias, começo na próxima semana, junto da Somos Um, que é um negócio que trabalha fomentando negócios de impacto socioambiental aqui no Ceará. Então, fomentando esse tipo de empreendedorismo, criando espaço para novos empreendedores, para conhecimento sobre a área, para ajudar as empresas a se posicionarem nesse sentido, né, a entenderem o que é tudo isso, o que é ESG, o que é negócio de impacto. E, enfim, esse tem sido meu universo nos últimos 10 anos. E é isso. Muito Acho que a gente saiu um pouco do foco do tema, né? Mas... Sim, isso daí daria só... Mas é algo que me apaixona também. Não, mas muito bem. Agora, sabendo dessa prática disso, Bia, para os mais leigos, né? Por exemplo, como captar essas pessoas, como chegar não somente através das empresas, né? Feita essa filantropia, mas como, né? A quem atingir, né? Como chegar até eles, ou como eles chegam até, né? Eles mesmos poderiam chegar, né? Como funciona isso? Explica para a gente. Eles quem? Os atingidos os que têm essa grande necessidade. As pessoas que participam desses programas? Sim, não pela área dos mais... dos privilegiados, os menos privilegiados, que eu digo, né? Esses que queremos atingir. Então, como eles são alcançados? Como é essa captação? Explica aí pra gente. Pode ser uma pergunta ignorante, né? Mas... Não, eu posso falar... Eu acho que eu consigo falar do ponto de vista de quem atua no setor, né? Claro. Como é que a gente identifica onde que pode ser realizado um trabalho e onde é que a gente pode ser útil, né? O necessário, enfim. Exatamente. Porque, a princípio, na verdade... Não, diga. Porque, na verdade, eu acredito... Fala. Tá certo. Fala. Você me corrigiu, agradeço que você me corrigiu, porque na verdade eles nunca vão estar assistindo nossa live e não vão poder se portar nem poder chegar até nós, mas foi uma curiosidade minha, mas essas pessoas realmente poderiam... As pessoas estão vivendo, né? As pessoas estão vivendo e lidando com suas próprias dificuldades no dia a dia. Acho que ninguém fica esperando a ajuda chegar, mas o que eu acredito é que a gente tem que atuar como sociedade com base em evidências, né? E a gente tem organismos que realizam pesquisas, que identificam onde estão os problemas, que identificam o que precisa ser olhado e onde que a gente precisa investir, seja como sociedade, como iniciativa privada, ou como poder público.
E uma vez identificando isso e alinhando com quem pode fazer esse investimento, esse ativismo, esse trabalho, é aí que eu acho que estão as boas possibilidades de trabalho. Trabalho social, empreender, não pode vir a partir só de uma vontade ou de uma necessidade de afagar o ego, né? Ou não pode partir de um lugar de culpa. Eu acho que é muito importante que seja motivado por um senso de responsabilidade, de amor mesmo à vida, ao mundo, às pessoas, e um senso de realidade, de conhecimento dos dados, né? Outra coisa que eu tenho aprendido, que é muito importante, é a gente aprender a ouvir. O trabalho filantrópico e o próprio empreendedorismo não pode surgir a partir só de uma proposta unilateral. A gente precisa ouvir o cliente, né? Basicamente, às vezes essa linguagem é até mais fácil da gente perceber. Mas é preciso você ouvir aquele que você quer atingir de alguma forma. Aprender a ouvir mesmo. A gente não faz pesquisa de mercado? O trabalho social não é diferente. Se você quer atuar em um território específico, você precisa ouvir para entender a dinâmica das pessoas, saber o que as pessoas precisam, saber quais são as dificuldades, né? E desenvolver junto as ferramentas e as possibilidades para lidar com aquelas dificuldades. E é engraçado, voltando, né? Sem querer sair muito também do nosso tema, mas eu acho que a arte nos ajuda muito nesse sentido. A gente precisa ouvir. Até o Itaquê entrando aqui, até para tocar a gente precisa ouvir. A gente precisa Sim, a gente precisa desenvolver a capacidade de sentir o outro, de saber o que o outro o que faz o outro pulsar, né? E para a gente entender se a gente está indo no caminho certo, é preciso avaliar. Às vezes avaliar é só olhar a plateia, né? Entender se está todo mundo feliz ali, sorrindo. O sorriso pode ser um bom indicador de sucesso ou não. E às vezes a gente precisa fazer pesquisas mais aprofundadas para entender quais são as mudanças que estão sendo promovidas por aquele trabalho. Enfim, eu acho que tem várias formas, mas é muito importante a gente ouvir. Não ser guiado só por uma vontade de fazer bonito e o que é bonito para si, né? Outra lição das artes. Não adianta a gente só querer produzir algo que deixa você feliz. E ok, isso pode ser super legal para você, processo terapêutico maravilhoso, mas se você quer de fato engajar um público, se você quer de fato tocar as pessoas e fazer alguma diferença na vida delas, como o cinema faz na nossa vida, como a música faz na nossa vida, a pandemia mostrou muito isso, né? Como a arte e a cultura são capazes de nos salvar, né? O artista também precisa ter essa sensibilidade de conhecer o seu público, a sua realidade, o lugar que você ocupa e ter esse senso de responsabilidade também, né? Eu acho que a arte nos ensina muito nesse sentido. Pois você falou muito, mas eu continuo com certas dúvidas, não vou perguntar aqui não, de repente até em off depois, porque vai mostrar a ignorância. Porque, por exemplo, existem os setores que estamos falando, né? Você falou isso tudo porque realmente você, como a gestora e a pessoa que está do lado daí, você executa isso tudo e muito bem, né? Tem que ter a escuta, tem que ter os investidores, tem que ter tudo. Agora, vamos menos, né? Onde eu estou? Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer, Patrícia quer dar aula dentro da instituição, vamos dizer, como uma voluntária. Existe espaço para voluntários, existe... Ou mesmo quero receber uma dinâmica de coach da Bia, né? Quero aqui me posicionar no mundo e a Bia aqui, dentro dessa grande experiência que ela tem no mundo, né? Etc., ela pode formar, porque não é só bonito, como você mesmo falou, não é só bonito lá no nome, né? Realmente, o bonito é o fazer. Então, muitas vezes existe essa dissonância entre o que se faz e o que se fala. Por isso que muitas vezes é melhor a gente falar feio, porque o bonito está feito depois, do que falar bonito, né? E ali tudo é uma imagem. E não tem o que mostrar, né? Exatamente. Então, eu vou muito por aí, né? E vejo isso... O nome disso nos projetos sociais é social washing. A gente fala muito de greenwashing, né? O povo que diz que faz as coisas sustentáveis e só está pintando o muro de verde, né? Existe social washing também. Falar muito e não fazer diferença nenhuma para o mundo.
Então, para quem não conhece, a Bia nem citou aqui o nome, né? Que é o Instituto Beatriz de Lauro Fius. Ela não falou do que todo mundo conhece, não. Não é Porque verdade, desculpa, não falei. também é modesta, né? Sigam no Instagram e no Instituto Beatriz de Também é Lauro modesta. Fius, o site é iblf.org.br. Pronto, eu falo a modéstia que é grande. Hoje é isso. Então, o que importa realmente é o que está sendo feito. E a minha, não só curiosidade, é por isso, porque você é um artista, né? Não só artista, né? Você se sente artista, Bia? Apesar disso, tudo que você leva como carga que vai além, né? Que você se vê como essa pessoa mesmo engajada numa ação social, né? Mas Hoje artistas não, amigos, Paty, assim, não, hoje você sente menos, não? não me sinto artista, não me apresento como artista, mas eu acho que a arte tem uma influência gigantesca na minha vida. Sim. E eu consumo muito arte, né? A arte me guia muito da minha vida, seja a literatura, o cinema, a música, mesmo a coisa mais formal, né, dos museus e tudo, eu acho que isso mexe muito comigo. Eu sou apaixonada por produção artística como um todo. Estudar isso, assim, ainda faz parte muito de mim, mas hoje eu me apresento muito mais como empreendedora Sim, mesmo do isso já que é uma como artista. Eu acho que tem Eu muito a acho que ver a criatividade também faz parte de mim, porque para você empreender você tem que ter uma criatividade, né? Tem que aplicar a criatividade de uma forma você é uma permanente, mas é de outra forma, né? Então, é isso a resposta, porque você é artista que está aplicando a sua arte, criatividade, em outro contexto, não só da produção artística, vamos dizer, fotográfica, visual, essa é a minha maneira de ver, né? Por isso que eu coloco aqui, você está dentro aqui desse contexto nosso de diálogo, por isso, porque eu É, acho que o artista nunca deixa de ser, mas ele se posiciona de várias maneiras, seja no momento que não pode ser chamado de artista, porque vai dizer que não está fazendo a arte, mas você está fazendo de outra maneira, porque é. você tem a sua história, tem todo o desenvolvimento. Mas você acha Eu que em tô algum rindo momento aqui que eu tô pensando aqui só que toda mãe é artista de alguma forma, né? Porque vai ser criativa assim na caixa prego. Para ser mãe, eu acho que você precisa ter uma veia artística sempre. Também tem isso, né? Além de ser empreendedor, de precisar disso para você consegue dar conta empreender, de é tudo? preciso também para maternar. A gente nem sabe E quando é que para a gente viver fica no pronto. Brasil. Acho que qualquer cidadão brasileiro tem que ser artista também, porque tá difícil. Por exemplo, a palavra artista, ela ganha vários, Vários sentidos aí. vários Tem que sentidos, ser né? malabarista, tem que ser várias coisas. Então, Tem que sonhar. essas questões na arte, né, como você falou, ela pode, de uma forma, migrar outra vez, voltar outra vez a ser, mas no outro contexto, por exemplo, isso tudo você desenvolve dentro do Instituto Lauro Fiuza e Beatriz Fiuza, né? Eu poderia vir de alguma maneira, contextualizar isso dentro dessa produção, outra, você crê? Estou insistindo nisso, viu? Olha, enquanto você estava falando, entrou aqui o Wagner Barbosa e a Lia Sanders também. Dois amigos que estão imersos no universo da arte de forma tão diferentes. A Lia é psiquiatra e pintora e também autora de livros, Gente, escritora e, quer dizer, uma pessoa que tem arte na veia, tem uma multiplicidade na veia. E o Wagner, que trabalha, que criou, enfim, que toca, né? Não criou, o pai dele criou, mas que está à frente da Casa de Vovó Dedé, que é uma organização que, como o IBLF, escolheu trabalhar com a arte como uma ferramenta de desenvolvimento social. Mas eles também estão muito ligados às artes visuais, tem um negócio social dentro da organização. E quando você fala, né, se eu vou voltar a produzir artisticamente, eu me inspiro muito aqui, em amigas como a Lia, que optou, né, por ter a coragem de mergulhar em toda a criatividade e a veia artística dela, mesmo seguindo uma carreira na área da saúde. Mas eu também me inspiro muito em pessoas como o Wagner e tantos outros que eu conheci ao longo desses últimos 10 anos, empreendendo, né, fazendo, gerindo programas como o da Casa de Vovó Dedé, e que nos colocam em contato permanente com a arte, que nos desenvolvem, né, e provocam a criatividade diariamente para a gente lidar com todas as situações,
que estimula, a gente estimula por meio desse trabalho a criatividade nos jovens, né, quase como uma ferramenta de possibilidade de vida, né, de existir. Eu me vejo muito mais fazendo isso nos anos para frente do que talvez fotografando mesmo, sabe, profissionalmente, ou expondo, ou fazendo cinema como eu já fiz, né, fazendo documentários, essas coisas assim. Eu me vejo menos nesse lugar de artista produzindo e mais no lugar de quem promove a Claro, mudança por meio da arte e cultura. exatamente. Então, Acho isso é que mais forte, né? Pode esses ser. anos dedicados à Você, fotografia foi um passo, sabe? Uma fase na minha vida por onde eu passei e que fez uma parte importantíssima de mim, que ajudou, né, na minha formação, no meu olhar, no meu desenvolvimento, mas eu vejo que ela me transformou e se transformou também, né? O papel da arte em mim se transformou e foi mudando, e, enfim. Hoje eu estou aqui, seja o seu hoje eu papel. tenho... e eu quero agora, né, me dedicar a esse trabalho de empreendedorismo, de fomento, junto com a Somos Um, que é esse negócio social, essa organização, enfim, com quem eu vou atuar agora. Eu quero trazer tudo isso para fomentar negócios, para olhar de uma forma criativa e muito mais interessante para a iniciativa privada, né? Para desenvolver um olhar de possibilidade dentro dessa nova economia, né? E cada vez mais, ela já está saindo da margem, mas cada vez mais tirar tudo isso da margem da sociedade e trazer para o centro, que eu acho que é a forma como eu posso contribuir para o mundo também, para a gente ter uma sociedade mais digna, mais criativa, mais justa, mais interessante, mais possível, na realidade, né? Porque para muitas pessoas o mundo é bem impossível. Uhum, muito bem. E tem até uma parte que você fala aqui, né, dessa crença, né, do que somos todos seres coletivos conectados uns aos outros e corresponsáveis pelo mundo onde vivemos, né? Uhum. E É isso Bia, mesmo. fala, fala sobre como nós meros mortais, que você não falou, poderia contribuir para isso também, através aí dos seus projetos que vincula aos seus projetos Olha, também. o IBLF recebe doações, né? E é muito importante que a gente receba doações de pessoas físicas, de empresas, de outras organizações, para a gente poder seguir e ampliar esse trabalho. Hoje a gente atende cerca de 700 crianças e adolescentes, assim como as suas famílias, porque a gente tem um trabalho, né, que vai além dos muros dos nossos espaços. Visitem o site iblf.org.br. Quem tiver interesse em E lá você voluntariar saberá também, mais. existe espaço para isso. Mas eu acho que mais importante ainda, né, para quem tem essa vontade de se doar de alguma forma, eu acho que todo mundo pode se perguntar, né, o que você pode fazer para contribuir para ser a mudança que você quer ser no mundo, né, citando, mas eu não acho que a gente precisa. Nós todos. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, talvez mais, não sei. Todos diferentes uns dos outros. Todos com bagagens Uhum, e exatamente. vivências diferentes, com habilidades e capacidades diferentes. Eu acho que todos nós podemos ofertar coisas diferentes. E eu acho que cabe a cada um perguntar para si o que você pode ofertar para o mundo. Às vezes é uma hora voluntariando com algo braçal, às vezes é um mês, às vezes é dinheiro que você pode ofertar, sabe? Às vezes são tantas coisas, mas a gente pode se perguntar, né? O médico pode atender gratuitamente 1 hora por semana, ou, enfim, estou dando exemplos aqui, mas um advogado que pode olhar os contratos de uma organização que faz um trabalho importante, mas que não tem como fazer aquilo, né? Não tem como olhar para as suas questões jurídicas. Um contador que pode olhar para a organização financeira de uma organização, né, de um projeto também, enfim, todos nós podemos de alguma forma ajudar, ou seja, distribuindo sopa à noite, ou organizando uma corrida de captação de recursos,
tem tantas formas. Pode ser cobrando, né, o poder público para melhorar as calçadas da sua cidade, pode ser votando, né, exercendo o seu direito democrático nas urnas eletrônicas, né? Pode ser fazendo aquilo que você sabe fazer. E eu acho que o mais importante é que a gente desenvolva a nossa autorresponsabilidade. Entenda a responsabilidade que a gente tem no mundo. Às vezes, o que você precisa fazer é só pagar os seus funcionários adequadamente, né? Assinar a carteira como tem que ser. Às vezes é só ter um refeitório limpo para todos os funcionários da sua fábrica e coerente, né? Enfim, às vezes é só fazendo certo. Eu acredito muito nisso da gente trabalhar o empreendedorismo e os negócios de impacto positivo, porque eu acredito que a gente tem como melhorar muito, muito a sociedade por meio da iniciativa privada, seja melhorando os processos nos negócios já tradicionais e bem firmados, por meio dos protocolos ESG, isso tudo que está vindo em voga, né? Está vindo com tanta força e graças a Deus, seja fazendo negócios nascerem de fato para melhorarem o mundo onde eles estão posicionados, né? E não só para ampliar uma lógica de ganância, que eu acho que honestamente não serve a ninguém. Tem uma coisa que eu ouvi no início da pandemia, enfim, em algum momento, né, desde que a gente começou a viver essa loucura, que fez muito sentido para mim. Que uma pessoa que disse o seguinte: a pandemia nos deixou muito claro o problema de não ter todo mundo numa condição boa, né? Assim como a gente já entendia isso antes, vivendo em uma situação de desigualdade, que ninguém está bem. Enquanto tiver gente morando em miséria, enquanto tiverem mulheres vivendo em situação de violência doméstica, enquanto tiverem crianças com fome ou com impossibilidade de se educarem, né? Enquanto tiverem meninas, como eu estava ouvindo hoje, números altíssimos de meninas seguindo sendo casadas contra suas vontades e tudo, nenhum de nós está a salvo, nenhum de nós vai estar bem. O que ficou muito claro com a pandemia, porque enquanto tiver gente sem vacina e não esteja protegido, nenhum de nós está a salvo, né? Enquanto todos nós não estivermos livres do Covid, o mundo está em perigo. Sabe, eu acho que essa é uma imagem que a gente precisa segurar na mente para lembrar do que é certo e o que é errado fazer. Não adianta alguém estar fora do barco. Não vai rolar. Ou seja, depois de colocar isso tudo que acontece, né, essa realidade crua que, inclusive, que muitos não têm a possibilidade de ver, como é que a gente poderia falar de uma simples exposição, né? De colocar os quadros ali, como é que a gente poderia simplesmente fazer isso se pode fazer muito mais, né? Inclusive, está falando aqui a Natália que levar a arte até a periferia também era uma forma também de mudar, né? De mudar O o seu mundo, né? entorno, né? Meu entorno. E vocês fazem isso também, né? E a Lia está colocando que a arte é apenas um dos elementos que alimentam a mente criativa. Da Bia, mas do mundo, né, Lia? De todos. E é isso. Sim, então, fica muito pequeno somente isso, né? Eu queria abraçar mais das possibilidades, inclusive, que você tem e teve sempre essa capacidade, né? Que é essa visão empreendedora também, que está por trás dos que fazem, né? Podem realmente fazer, onde está o sistema público, etc. E depois o espaço é seu. Eu quero, na verdade, eu tenho outras curiosidades que até voltar para lá outra vez. Por exemplo, o processo criativo já passou isso tudo já, né? Não valeria a pena falar. Mas esse trabalho que você fez, que eu mostrei, era para ter te perguntado isso antes, mas já passou. Mas se deixa para lá que esse. Não, volta, vamos voltar lá. Sobre. Fica à vontade. Eu te falei, voltar lá até. A gente tinha que seguir nesse assunto mesmo, porque inclusive essa segunda-feira que você está inaugurando, Bia, é isso. Esse espaço eu tinha colocado para além do arte ao artista, né? Que eu coloquei lá. Quer dizer, essa segunda seria para artistas, né? Que empreendem, que fazem curadoria, produções. Então, esse espaço estava apagado. Eu tinha intenção no início de fazer isso. E aí, quando surgiu a Bia, eu falei, não, vou reativar esse espaço, porque então você está inaugurando hoje isso.
Então, realmente é um espaço para a gente dialogar sobre o que está sendo feito, que você faz, esse pensamento que você falou. Mas a minha curiosidade era só, né, nesse seu olhar colocado nessa imagem, quando a pessoa estava descendo uma escada, né, ali, desse mistério, vamos dizer assim, que você tentou descobrir como fazer essa conexão com o agora. Não saberia. Mas você me diz. Eu me lembro, essa foto foi feita em Paris. A gente, como um grupo de amigos, de estudantes de fotografia, a gente se juntou numa noite com outros amigos que puderam posar, modelar para a gente. E aí a gente passou a noite fotografando, brincando, levando luz para a rua, para dentro de casa, fazendo cenários diferentes. E aí essa veio de um desses momentos. E eu gosto dessa imagem, porque é uma imagem meio misteriosa, né? Eu acho que o que eu gostava muito de explorar na fotografia era isso, de não precisar apresentar tudo, né? Essa também foi na rua, né? São parte do mesmo ensaio. Foi uma exposição Sim, exatamente. que eu apresentei na Galeria Multiarte, a convite da Bia Perlingeiro e do Max, dentro do Festival Agosto da Fotografia, né, que era organizado pela Patrícia Veloso. E é uma exposição que traz, acho que quase todas as imagens trazem um pouco dessa ideia de mistério, de não se descobrir tudo, de não deixar tudo tão evidente, né? E eu gostava muito de trabalhar com essas cores fortes, que tem a ver também com o processo criativo. Eu fotografava muito com slide e com preto e branco também. Eu fotografava muito com aqueles positivos, né, o filme positivo, e revelava como negativo. E aí as cores saíam muito fortes, os brancos saíam muito vivos, e às vezes o resultado era muito diferente, era muito aleatório. E uma vez revelado esse filme dessa forma, ele ficava assim, você não tinha mais a chance de mudar. Eu gostava dessa ideia da foto que ia sair também era um misto do que eu capturei naquele momento com o acaso, com o mistério também estava nesse processo, né? Quando eu finalmente imprimia no papel, que eu ia saber como é que aquele resultado ia se apresentar. E eu acho que isso era algo que me atraía muito, né? E eu gostava muito de fotografar com preto e branco também. Eu passei um bom tempo, eu transitava entre os 35mm e os 120 com a Rolleiflex, que era algo também que me atraía muito, né? Lidar com essa forma analógica e muito artesanal de fotografar, de me posicionar. A Rolleiflex te permite, assim, esquecer o mundo, né? Você não tem imediatismo, você tem que se deixar embalar pelo processo, pelo momento que você está fotografando e lidar com a curiosidade de ver o que você fez, né? Aquele quadrado que você vê de cima, o mundo todo invertido, O né? contrário. O contrário. E aí, depois de vários dias que a gente ia ter acesso às imagens para saber o que saiu dali, e aí, enfim, isso no preto e branco na Rolleiflex, e do outro lado também com a 35, que era um equipamento, mesma coisa, né? No filme e tal, eu trabalhava muito com uma Canon, acho que F100? Não, A1, Canon A1, máquina de estimação. E aí tinha essa coisa, né, de você se permitir embalar naquele momento, de fotografar, de virar o filme e tal, depois tirar. Permitir esse tempo, que a gente parece que não tinha, assim, tinha 20 e poucos anos, mas também já estava no universo digital e a gente era muito estimulado no estúdio, no trabalho mesmo, na produção ali publicitária, a usar o digital, claro. Mas trabalhar o analógico é um respiro, né? E ainda se jogar nessa coisa da revelação do filme, te trazer as cores que você nem imaginava, não era aquilo que você estava vendo, e aí uma semana depois
E nesse período eu comecei a me interessar muito mais ainda pela construção dos ensaios fotográficos. O ensaio fotográfico foi o tema do meu TCC na graduação de comunicação, eu lembro disso, que eu investiguei um pouco nessa construção de uma narrativa por meio das fotografias. Não me interessava tanto só uma foto bonita, me interessava muito mais estudar e produzir dentro de uma lógica de uma conversa, ou de algo que você apresenta como uma ideia mais ampla, né? E o ensaio é muito isso. E aí também esse tempo entre fotografar e revelar e botar as fotos, eu gostava muito de ter as fotos impressas para jogar numa mesa e ir construindo essa narrativa, né? Construindo essa conexão entre as imagens para trabalhar uma mensagem, algo que que fizesse sentido, algo que eu quisesse de fato apresentar, dizer para o público que estaria ali disposto a me ouvir, era algo que me interessava muito. E aí daí, esse interesse, essa curiosidade acabou me levando também para atuar na construção de ensaios de outras pessoas, né? Na curadoria. O Agosto da Fotografia foi uma experiência que eu tive de curadoria, o próprio Diversidade também me trouxe essa experiência. E é muito legal você poder olhar o trabalho de outras pessoas e construir junto deles ou buscar entender, né, a proposta apresentada por um artista por meio daquela sequência de imagens, construir uma história, né, por meio dessa sequência. Eu acho uma experiência muito forte. Sim, isso se nota demais. Até para um leigo, né? Eu vejo que tem muito conteúdo ali, que tem muita pesquisa. Inclusive, nessa época, eu acho que quando você estava produzindo e eu estava longe, eu tinha encontrado em uma das tuas redes vídeos também que você fazia. Eu acho que era uma... Hoje a gente fica até com receio de falar a palavra, né? Porque tudo ressoa como se fosse preconceito, mas eu chamo de mulata. Acho bonito, acho lindo, mas não sei se mulata hoje em dia pode falar. Era uma mulata cantando. Mas o que era? Ela cantando, não sei se era uma música africana, ia ser massa. Assim. Então, isso tudo nessas relações que você falou da antropologia, de buscar no social também esse destaque. E Bia, Não você vai lembro. lembrar depois, não lembra? E você se vê dentro de toda essa sua experiência também, o que você já faz, que é demasiado, né, dentro novamente falando, como a cofundadora do Instituto Bia Lauciusa, todo esse trabalho aí filantrópico, etc. Você se vê também mais uma categoria que seria dar aulas também, dentro da fotografia, ou fazer como... Na fotografia também, né? Na fotografia, acho que não mais, né? Não me vejo, mais, não, né? mas... Produção, não mais, mas... Estamos aqui, viu? Qualquer coisa que tem, a gente conversa depois. Olha, eu acho que a gente não pode dizer não para a vida, né? As coisas vão acontecendo, acho que tudo é possível. E também eu acho que a gente tem assim como eu falo para os nossos alunos no IBLF, todos nós temos uma responsabilidade sobre aquilo que a gente aprende. Né? À medida que a vida vai nos permitindo acumular conhecimento, experiências, vivências, a gente tem uma responsabilidade também sobre isso, sobre as chances que a gente teve e uma responsabilidade de passar isso, né? Mas hoje eu vejo também que é preciso, assim, o tempo é algo muito valioso, né? E eu tenho também tem que ter esse cuidado de escolher as batalhas que você quer travar e o que faz sentido, onde é que você pode ser mais útil, né? Eu não acho que é impossível voltar a ensinar fotografia e produção dentro de um contexto que faça sentido, né? Hoje eu estou muito focada nisso, de ajudar as organizações, empresas, pessoas a entenderem como é que elas podem ter mais efeito no mundo, seja por meio da filantropia, do empreendedorismo, dos negócios. Então, acho que esse é o meu foco hoje. Me vejo se ensinando nessa área, porque eu acho que eu já tenho alguma bagagem para poder transmitir, para poder ajudar outras pessoas a darem seus passos, né? Então, eu tenho como contribuir aí. Mas quem sabe, né, se a vida se apresentar, me apresentar com outras possibilidades também,
acho que nos cabe abrir os braços, agradecer e cumprir a missão. Sou insistente, né, Bia? Entendi tudo que você falou. Espero que quem esteja assistindo também saiba que eu sou insistente, mas eu entendi também. Estou indo. A Bia já foi além, né? Você já. E tem também a maternidade aí, né, Bia? Você levando a educação para o outro viés também, porque não é fácil ser mãe, ainda mais com toda essa demanda, né? Por detrás, ainda mais tão próximo, e que exige também esse tempo melhor aplicado, né? Então, como a Sem dúvida. tem que priorizar, essa é uma responsabilidade então, enorme também, né? O que o mundo mais Essa precisa. é uma responsabilidade grande, a gente precisa dedicar muito tempo, atenção, gigantesca às crianças também, né? Principalmente se a gente opta por botar elas no mundo, elas precisam receber toda a nossa atenção e dedicação. Então, eu acho assim, eu tenho aprendido que essa coisa do tempo tem que ser, a gente tem que estar muito atentos, né? Sim, demais. Viver a missão sem se perder no meio do caminho, sem deixar a peteca cair. Pelo menos não muito tempo. 5 segundos. Sim, essa é uma das minhas questões, por isso que te perguntei tanto, né? Porque o saber nos obriga a ser de uma maneira mais específica, né? Nos cobra, mas também nos dá a ciência de fazer, saber como fazer, né? E quando não se sabe o como, que é até uma questão lá do jornalismo, né? Lá de trás, né? O que, como, quando e o porquê, né? Por quê? Se a gente souber o como e aplicar, mesmo que a gente não saiba o porquê, né? E onde, mas está fazendo, né? Já faz muita diferença, né? Foi nada. Estou brincando, mas são assuntos muito sérios, né? De verdade. E eu te trouxe aqui também por conta disso, porque te vejo assim com muita ciência, desenvolvendo um trabalho muito forte. E além de fazer muito tempo que a gente não se via, e que é uma forma também de, não sei se a palavra seria denunciar, mas anunciar o mundo de um outro aspecto, um outro formato, né? Me sinto sempre pequena para poder dizer alguma coisa, então estou utilizando a voz dos que sabem, né? Dos que têm mais, vamos dizer, categorias de demonstrar o feito. Então, vamos dizer que eu estou aqui como uma fraude, demonstrando aqui essas pessoas que fazem, que estão aí comunicando e fazendo melhor. Então, o espaço é seu. Eu queria que você pudesse fechar. É um grande prazer estar aqui. Novamente te digo, Bia. A gente vai conversar depois em off, porque, como te digo, vou captar mais algumas coisinhas se você tiver tempo. Porque essa questão social sempre, eu acho que quem tem um pouquinho de consciência, né, tem um interesse muito forte. Então, quando, por exemplo, a gente não tem uma forma de investir, que seja pelas ações, pelo dinheiro mesmo, né? Existem outras formas, como você diz, em tudo na vida, independente de estar dizendo que está fazendo, seja por estar associado a uma ONG, ou que seja, você sempre está fazendo seu papel, você sendo verdadeiro e conseguindo, né, através essa é a minha forma de ver. Então, gostei muito do que você falou, porque sai da boca de quem realmente faz. E fala você, que eu não vou falar mais não. Você falou aí da coisa da arte como também uma possibilidade de denúncia, né? Eu acho que a denúncia, o ativismo na arte e em outros meios é muito importante. Existem organizações aqui no Brasil, atuando no mundo também, né? Com o jornalismo, com outras ferramentas, né? Olhando com esse olhar da denúncia, que é muito importante também. Tem muitas coisas que a gente só sabe por meio de uma investigação, de uma denúncia, de uma capacidade de compilar dados, de fazer as perguntas que precisam ser feitas e tudo mais. E a gente precisa disso. Eu estou me colocando num lugar hoje de proposta de soluções, de caminhar com quem precisa, né, pelos processos de construção. Mas se não existir gente também, organismos, trabalhando a investigação e a denúncia, a gente não consegue avançar. Cada um tem que... Todos esses lugares são muito importantes. A gente só sabe que é importante trabalhar, né, e tem as ferramentas para trabalhar com as questões, por exemplo, raciais, porque existe gente disposta a falar, investigar, a pesquisar e a apontar os problemas, né? Essa semana a gente celebrou o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Foi ontem, eu acredito. E é uma data importantíssima, né? Uma data, eu estava vendo, uma data onde a gente celebra a vida também da Rainha Teresa, uma mulher
do século XVIII, que foi muito importante para a libertação dos quilombos aqui no Brasil e que teve uma vida assim, importante, uma trajetória marcante de construção de estratégias, de combate, de tudo. Essa é uma das mulheres que precisam ser celebradas e a gente só consegue avançar quando tem gente assim disposta a apontar os problemas, a dizer onde é que precisa haver mudança, né? E tem essa coragem. E eu vejo a arte muito presente nisso tudo também, né? Enquanto a gente não viu durante as tantas guerras da modernidade, dos tempos contemporâneos, quando os artistas tiveram um papel importantíssimo por meio das intervenções, das instalações, da música, da literatura, né, de denúncia de tudo aquilo que não poderia estar sendo vivido e que precisava ser visto. Eu vejo isso assim como é doloroso, mas é super necessário. E a dor faz parte da vida, né? A dor faz parte da experiência humana, coletiva e individual. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a passagem, a minha formação artística e a experiência que eu tive, né, tão mergulhada, imersa, obsessivamente na arte, foram e sempre serão muito importantes para tudo que eu faço hoje. Por mais que eu não esteja atuando né, tão especificamente na área, mas sim, sempre terá uma importância muito grande na minha vivência, na minha vida, né? Na minha forma de viver, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas relações que eu construo, na forma como eu defino ou eu entendo o que é certo e o que é errado. A capacidade de interpretar texto passa muito pelas aprendizagens, né, das artes. É isso, Paty, obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você e rememorar algumas coisas que eu não vi há tanto tempo que você trouxe, de fotos, de textos, de coisas que eu escrevi há tanto tempo. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Bia. Prazer falar com você. E o que eu posso desejar de uma palavra bem simples, realmente, não sei nem se é sucesso, mas que continue reverberando, não? Isso tudo que você está falando, e realmente atingir ao máximo para que realmente consiga essa filosofia na prática funcionar, né? Nem que seja dessa maneira que você está fazendo com toda a sua família. Agradecer também esse trabalho belíssimo que estão fazendo. E de muito, como foi falado, né? Que é realmente sério, né? Realmente sério e que não somente na teoria, que na prática tá ajudando muita gente. Né? Isso é fazer diferença no mundo, realmente. Pois, muito obrigada. E um abraço para sua família.